Hegel e Marx nos colocam diante desta realidade do trabalho do negativo, do trabalho da destruição. É necessário destruir. Hegel quer, através do trabalho do negativo, do trabalho da destruição, trazer abaixo uma ordem e um sistema que ele diz está oprimindo o trabalhador, está oprimindo o proletário. Porém, Marx, como profeta, foi um profeta pela metade. Por quê? Porque ele profetizava o futuro de uma sociedade justa, sem classes, aliás, sem governo, perfeita, o paraíso aqui na Terra. Só que ele previa que isto iria acontecer através de uma revolta dos trabalhadores. Nota de rodapé, diga-se de passagem que ele sabia perfeitamente que isso não era verdade. Ele, inclusive, falsificou os dados das pesquisas. Ele vivia na Inglaterra, foi fazer pesquisas a respeito da situação dos trabalhadores a partir dos dados dos Blue Books do governo britânico, e ele, falsificando os números, disse, vejam, a situação dos trabalhadores é insuportável, eles irão explodir numa revolta. Ele sabia perfeitamente que as coisas não eram do jeito que ele estava pintando. Marx é, além de pseudo-profeta, é um mentiroso e um sujeito intelectualmente desonesto. Tá? E não há dúvida nenhuma nisso. Agora, ele previa que então os trabalhadores iriam sofrer tanto debaixo da pressão dos capitalistas, dos burgueses, que a panela de pressão iria estourar. E os trabalhadores iriam se unir contra os capitalistas opressores. O manifesto comunista termina assim: trabalhadores do mundo, univos, vereint euch, univos. Os trabalhadores, Marx previa que a pressão contra os proletários seria tão grande que os trabalhadores da França iriam se unir com os trabalhadores da Alemanha, com os trabalhadores da Inglaterra, com os trabalhadores da Itália, e eles iriam se unir contra a classe capitalista e impor a ditadura do proletariado. Problema, isso não aconteceu. Marx morreu e não viu a profecia vir abaixo, ou seja, não se realizar. Ele previa uma grande guerra, a guerra que ele chamava de guerra pan-europeia. Essa guerra pan-europeia de fato aconteceu, foi a Primeira Guerra Mundial. Todo mundo previa um pouco que haveria essa guerra. O próprio Papa São Pio X, quando ele morreu, há 100 anos atrás, ele morreu e dizia continuamente, verrà il guerrone. A guerra enorme, a guerra grande acontecerá. Verrà il guerrone. E de fato aconteceu o guerrone, a guerra grande. A Primeira Guerra Mundial. Só que, para a total confusão dos marxistas, os trabalhadores não se uniram. Eles, ao contrário, pegaram as armas para matar, horror dos horrores, outros trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores franceses pegaram armas para matar os trabalhadores alemães, para defender os interesses de classe dos seus patrões, dos capitalistas. Como é possível? Então, depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, o marxismo estava em plena crise teórica. Como era possível que os trabalhadores estivessem tão alienados? Como era possível que os trabalhadores, que deveriam ter, conforme a análise de Marx, uma consciência de classe e defender os direitos da sua classe, como era possível que eles agora pegassem armas para matar outros trabalhadores e defender os interesses dos seus patrões? Quem foi que
alienou os trabalhadores dessa forma? Essa é a grande pergunta. Um pouco da resposta o próprio Marx já havia identificado. Quando ele diz aquela famosa frase de que a religião é o ópio do povo. Já ouviram essa frase vocês, né? A religião, ópio do povo, quer dizer o quê? Você está sofrendo. Os métodos anestésicos da época não eram muito eficazes. O ópio foi uma grande descoberta. Então, descobriram o ópio enquanto possibilidade de fazer com que a pessoa fugisse do sofrimento, da dor. E começaram a fugir do sofrimento e da dor existencial, se drogando. Pois bem, Marx disse, a religião é o ópio do povo. O ópio é muito caro, o povo não tem dinheiro para comprar ópio, então você vai à igreja, reza o terço. Os padres prometem ao povo o paraíso, e então as pessoas irão sonhar com o paraíso. Se você aqui nessa terra está lascado, se você está aqui nessa terra numa situação triste, se você, como trabalhador, é oprimido, vilipendiado e maltratado pela ambição do capital, não tem problema, reze o terço e espere o paraíso no céu. Marx já havia entendido que havia um fator cultural que alienava o povo. Mas isso não havia sido elaborado de forma adequada, teoricamente. E nós tivemos que esperar o início do século XX para ver esta elaboração feita por dois filósofos que, independentes um do outro, conseguiram elaborar isso de alguma forma mais sistemática. Esses dois filósofos são um filósofo húngaro, Georg Lukács, a respeito do qual nós falaremos muito pouco, e um outro filósofo italiano chamado Antonio Gramsci. Esse sim falaremos bem mais, porque a filosofia de Gramsci é realmente aquilo que nós podemos dizer, é a filosofia vencedora. É aquilo que todo mundo hoje em dia acha que é a solução. Claro que Gramsci é aperfeiçoado, porque as coisas não pararam com Gramsci. Mas, do que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do fato de que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, estava estabelecida uma grande crise teórica no marxismo. A crise teórica consistia no seguinte: por que é que os trabalhadores pegaram em armas para defender os benditos dos patrões quando, na teoria marxista, eles estão oprimidos pelos patrões e iriam se revoltar contra o patrão? Por que é que eles não defenderam os seus interesses de classe? Quem os alienou? Ora, Gramsci, na sua filosofia, descobriu que havia 3 pilares, 3 colunas que precisavam vir abaixo. As 3 colunas a respeito das quais o Papa Bento XVI falou no parlamento da Alemanha. A religião cristã e judaica, ou, para aquilo que interessava a Gramsci, a ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Para Gramsci e para os marxistas, chamados marxistas culturais, essas 3 realidades são uma espécie de poção mágica venenosa que aliena as pessoas e que impede os trabalhadores de lutarem de forma revolucionária.